eu saí de lá como marceneiro formado, né? Eu não era o melhor marceneiro do mundo, não entendia tudo, eu não era como um cara de experiência que vive o dia a dia da marcenaria, mas eu tinha feito um curso de marcenaria. E agora, Rodrigo, o que você faz com o curso de marcenaria? Olha, que profissão, tem muita gente que não vai se orgulhar por isso, né? Mas era o que eu tinha. Agora, eu me formei, eu sei tudo agora. Primeiro que você não sabe tudo. A primeira lição que você tem que ter é, quando você sai de uma formação, quando você sai de uma aula, quando você sai de uma palestra, quando você sai de um curso, você não sabe absolutamente nada, porque quem sabe alguma coisa é quem vive o dia a dia do negócio. Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Por isso que eu falo, eu não esperei, aí que mora, eu acho que um grande aprendizado, eu não esperei pegar esse canudo para ir lá bater na porta de uma empresa e falar, eu quero ser marceneiro, eu preciso de uma oportunidade aqui, eu preciso aprender isso. Muito antes eu já me coloquei no mercado de trabalho, muito antes eu me joguei, muito antes eu abri um jornalzinho, então eu comecei o curso no Senai com 14 anos, saí com 16, mas eu abri o jornalzinho. Peraí, o que tem? Será que tem oportunidade de emprego para marceneiro? Será que tem oportunidade de emprego? Para quem que tem oportunidade de emprego? E lá no começo do curso de marcenaria, eu fui trabalhar numa marcenaria, trabalhei com um cara chamado Paulinho, era uma marcenaria numa cidade pequena, eu me lembro até hoje. Era uma cidade, eu morava numa cidade com 26 mil habitantes, as pessoas passavam de carro na frente da cidade e eu lixando porta, lá cheio de pó na cara, tinha vergonha. Hoje eu tenho vergonha de mim por ter vergonha, porque quem está trabalhando merece respeito e não vergonha. Mas eu era jovem, tinha 15 anos, era um cara que estava querendo arrumar a primeira namoradinha, todas essas coisas que o jovem tem. Mas queria trabalhar, queria voltar para casa dos meus pais e falar, pai, eu também trabalho, pai, eu estou buscando o meu suor. Era um negócio que não era pelo dinheiro, era pelo orgulho, era pelo orgulho de me sentir produtivo, era pelo orgulho de me sentir fazendo alguma coisa, era pelo orgulho de quando eu chegava no curso lá, as pessoas que estavam, mas como que é a teoria, eu já estava na prática. Aí você acha que o cara que saiu depois com um diploma na mão para bater na porta de alguma empresa, e eu que já estava numa evolução no mercado, você acha que quem tinha preferência? Quem ia ter preferência numa oportunidade de trabalho, numa oportunidade de emprego? É lógico que era eu. É lógico, mas é que esse negócio de deixa a vida me levar, depois que eu faço o curso, deixa a vida me levar. Isso é legal na música do Zeca Pagodinho. Aliás, eu amo essa música. Na nossa vida a gente que tem que conduzir. E a gente tem que conduzir da maneira que a gente pode, de novo. E eu podia, eu estudava, eu fazia o Senai de manhã, estudava à noite e tinha ali um período, que era um período da tarde, para poder trabalhar. Bati na porta de uma marcenaria pequena, arrumei esse emprego, aprendi bastante, sofri bastante, era jovem, mas voltava para minha casa cheio de orgulho. Então eu saía da minha casa praticamente 5 horas da manhã, porque o Senai onde estudava era longe, era em outra cidade, a cidade de Piracicaba, e voltava praticamente meia-noite, porque eu também estudava em outra cidade, porque a cidade onde eu morava era muito pequena, mas eu me sentia útil, eu me sentia produzido. E assim foi a minha vida. Depois de um tempo eu fui trabalhar em outra empresa, foi logo quando eu peguei realmente o diploma, eu fui trabalhar numa outra empresa, e aí que entra também esse negócio de se jogar. Tem uma história muito engraçada sobre se jogar, e eu sempre fui esse cara, se joga. Mas Rodrigo, mas você não sabe, mas eu vou aprender. Mas Rodrigo, mas você não se formou, mas eu vou fazer. Mas Rodrigo, você não domina, mas eu vou dominar. Mas eu vou estudar, eu vou buscar informação. E eu sempre fui muito curioso. Então, eu me lembro que no Senai, durante as aulas no Senai, a gente tinha um módulo que chamava AutoCAD, para quem não conhece, é desenho industrial no computador. E tem muito, o mercado de trabalho para isso ele é muito amplo. E aí eu, abrindo um jornal, me deparo lá com alguém precisando de um professor de AutoCAD. Peraí. Na verdade, eu tinha até terminado, eu tinha acabado de terminar o Senai, eu estava querendo me colocar eu não queria mais trabalhar na marcenaria, queria trabalhar em um outro lugar, e aí eu me deparo lá, professor de AutoCAD. Ok, fui lá bater na porta da escola. Cara, como que você bate na porta de uma escola para dar aula de AutoCAD se você tinha o AutoCAD básico? Não sei. Fui lá, e aí eu lembro que era uma escola até de renome, que eles queriam colocar lá na escola um curso, porque já tinham procurado lá o curso de AutoCAD, entre outras coisas, por isso que eles estavam procurando um professor. Só que o AutoCAD,
para você colocar existe um monte de sistema pirata, né? Então as pessoas baixam lá o sistema pirata. Mas o AutoCAD, quando você vai para uma instituição, tem que ser um sistema original, e na época custava 15 mil, ou a licença para uma máquina. E aí o cara, quando eu fui fazer a entrevista, o cara falou, poxa, mas você sabe de AutoCAD? Eu falei, sei. Como ele não sabia, mas sabe tudo, sei tudo de AutoCAD. Consegue dar aula? Consigo dar aula. Eu sempre consigo, sempre vou fazer, sempre tenho competência para fazer. A verdade que nem eu sabia. Eu acho que minha autoconfiança falou muito mais alto nessa época, porque eu não sabia tudo de CAD. E eu achava que o básico que eu sabia era suficiente. E aí o cara me fez 1 milhão de perguntas, eu me lembro o seguinte, eu falei, puxa, fui embora, eu falei, eu não sei se ele vai me contratar. Falei, mas se você me contratar, eu vou trazer alguns alunos que eu tenho para estudar aqui junto aqui também. Falei, mas eu acho que o cara não botou muita fé naquela época, e eu fui embora. Aí eu liguei para um amigo meu, falei, o Eduardo, hoje o Eduardo fundou o ClickBus, é um baita do empreendedor, depois eu quero que vocês conheçam, você que conhece minha história, o Eduardo foi um grande amigo meu de infância, hoje ele mora no México, viaja o mundo todo mundo sabe o ClickBus, que foi a maior empresa na comercialização de passagens de ônibus, mas o Eduardo faz parte desse episódio. Eu falei, Du, talvez por isso que ele é tão sucedido, porque ele era cara de pau também. Eu falei, Du, vai lá naquela escola e fala que você tem aula comigo e você quer conhecer a estrutura para ter aula lá também. Você tem aula comigo no particular do AutoCAD. Cara, vai lá. Sério mesmo? Vai lá, me ajuda. Ele foi lá, bateu, falou com a mesma pessoa que me entrevistou. Falou, olha, o Rodrigo falou para eu sou aluno do Rodrigo, ele falou para mim que as aulas seriam dadas, ele queria trazer os alunos, eu quero conhecer a estrutura. Cara, o cara mostrou para ela a estrutura, a escola inteira. Quando o Eduardo sai de lá, o Du, que eu chamo ele de Du, me liga. Rodrigo, tá contratado. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas bora, vamos ver. E eu me lembro, eu nunca esqueço o meu primeiro dia. Eles conseguiram os alunos, né, poucos alunos. E quem que faz AutoCAD? Engenheiro, arquiteto. Principalmente nessa época, não existiam os mesmos programas que a gente tem hoje. Hoje a gente tem programas até melhores, talvez, tá? SketchUp, entre outros programas. Naquela época, não. E aí eu me lembro na primeira aula, cara, eu sentei com os alunos, é lógico que eu preparei a primeira aula, porque eu fiz o mínimo de planejamento possível, estava tranquilo, falei, o básico eu sei. E aí começou mas como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Como que eu faço aquilo? Como que eu faço aquilo? E eu não sabia fazer. Pessoal, calma, vocês querem aprender? Para aprender tem que ter um processo, tem que ter uma sequência. Eu não vou falar para você quer aprender um negócio avançado, você não aprendeu o básico, vamos estudar o básico, vamos começar, confia em mim, vamos estudar o básico, mas façam, eu vou anotar a pergunta de todo mundo para no momento oportuno responder para vocês. Isso aqui, a gente está na primeira aula, a verdade é que eu não sabia nada de AutoCAD. Essa é a verdade, nem eu sabia que eu não sabia nada. Quando eu me deparei com perguntas extremamente complexas, extremamente técnicas, o que o Rodrigo faz? E agora? Você jogou na fogueira? Você jogou na fogueira? Se você jogou na fogueira, tem que resolver. E eu vejo que é muito isso, sabe, do ser humano. Às vezes tem que se jogar. Às vezes você tem que, sabe, poxa, mas eu não sei nadar. Mas eu garanto que a maior parte das pessoas que caírem numa piscina funda sem saber nadar, vão dar um jeito de sair naquela piscina. E foi isso que eu fiz. Eu não sabia nadar no AutoCAD. Vou para casa, peguei todas as informações, acessei a internet na época, baixei lá um software pirata, pelo amor de Deus, me processe. O CAD, foi na época, já faz mais de 5 anos isso, não sei legalmente se eles podem me processar, mas fui estudar. O que estavam me perguntando? Peraí, vou aprender. E eu confesso para vocês que em 1 mês eu dominava AutoCAD de trás para frente, de frente para trás. Por quê? Porque a situação, às vezes, faz com que você se desenvolva. Agora, se você é um cara extremamente parado, se você tem lá limitações, não tem vontade, não tem força, como que você vai aprender alguma coisa? Como que você vai aprender se você não vai exercitar na prática? Como que você quer ser um bom marceneiro numa sala de aula? Não vai ser. Você não vai ser. E para ser um grande executivo, um grande empreendedor, você tem que ser melhor hoje com o que você tem. Cara, hoje eu fabrico essa caneca. Olha a caneca aqui. O mundo é pequeno para quem quer ser grande. Minha frase predileta. Hoje eu não fabrico, mas eu estou dando um exemplo. Mas eu quero fabricar a melhor caneca do mundo. Eu quero ser o maior especialista na fabricação de caneca. Eu quero ser o cara aqui, porque se você não botar uma coisa na cabeça, eu vou ser grande com o que eu tenho, eu vou fazer o melhor com o que eu posso, você não vai fazer o melhor lá na frente. O mundo cobra.
O mundo cobra. Eu vejo hoje, na situação, nos negócios que eu tenho com as empresas, os obstáculos que eu tenho hoje, porque problema, eu falo o seguinte, problema quem tem é quem está numa cama de hospital. Isso é problema. Isso é problema. O cara que está com desafios dentro de um negócio, ele tem obstáculo, ele não tem problema. Ele tem perna, ele tem braço, ele anda, ele se comunica. Esse cara, ele não tem problema. Agora, se ele tem alguém da família dele numa cama de hospital ou ele está numa família, aí é um problema. Aí é um problema. Então, peraí, se eu hoje, com os obstáculos que eu tenho, eu queria ter os obstáculos que eu tinha antes. Era muito mais simples, era muito mais fácil, era muito... Então, pessoal, faz acontecer agora. Se você não for o melhor agora, você não vai ser o melhor empreendedor, você não vai ser o melhor dentista, você não vai ser o melhor arquiteto, você não vai ser o melhor pedreiro, você não vai ser o melhor engenheiro, não importa, o melhor advogado, você não vai ser, cara, o melhor jogador. Você tem que fazer o melhor agora. Você tem que se jogar. Não vai ser assistindo o cara jogar futebol que você vai virar o melhor jogador de futebol. Tem que ir lá no campo. Por que o Rogério Ceni fazia gol de falta? Inclusive eu sou São Paulino, na minha história, eu tenho essa parte ruim na minha história. Sou São Paulino. Depois vocês comentam aí qual é o seu time, mas hoje em dia eu posso falar do São Paulo, porque o São Paulo já não está ganhando mais nada. Então eu não perco mais seguidor, o pessoal me adora quando eu falo, São Paulino, tá tudo certo. Mas por que o Rogério Ceni, que foi um grande batedor de falta, tá? E foi um grande atleta lá para o meu time, porque ficou bastante tempo, teve uma lealdade muito grande, por que ele fazia gol de falta? Porque ele chegava antes do treino, porque ele chutava 200 vezes a bola pro gol, porque não foi assistindo outros caras batendo falta. Vamos olhar lá o Roberto Carlos, o Marcelinho Carioca, o Didi lá atrás da Folha Seca. Vamos olhar esses caras como batiam falta? Não, ele foi lá, botou a bola lá e saiu chutando a bola. E se você não chutar a bola pro gol, você não faz gol. Então eu tive um aprendizado nesse momento do AutoCAD que eu acho que me deu muita mais autoconfiança, me botou num tremendo de um obstáculo ali para resolver, mas me deu autoconfiança. Depois de um tempo, esse projeto, eu dei as aulas, eu não lembro bem o que aconteceu, mas eu saí de lá e eu fui trabalhar numa outra empresa, que era numa empresa de modelação industrial. Eu era o único marceneiro, a gente fazia curso junto com modeladores, que era uma profissão com muito mais exigência de detalhes, e eu fui trabalhar numa modelação industrial, que eu trabalhei até os meus 18 anos. E minha mãe me enchendo o saco, filho, mas manualmente, modelador industrial, eu fazia o papel de marceneiro dentro dessa modelação, mas cara, a mão arregaçada, pancada, prego, já errou uma martelada num prego? Eu errava todo dia, porque fazia parte da minha profissão. Bom, passei aperto nessa profissão, nesse momento de marceneiro, como qualquer um passa. Eu me lembro, jovem, entrando novo em uma empresa, principalmente siderúrgica, metalúrgica, os caras judia mesmo, é porrada. Soltar compensado, placa de compensado no meu dedo, eu lembro que tinha um funcionário que era mais antigo, ele fazia de propósito, fazia para ver se você aguenta. E aí, você aguenta o tranco? Se eu não aguentasse lá, imagina hoje, se eu estaria aqui onde eu estou agora. Eu não estaria. Então, a gente vem trazendo uma série de aprendizados. Só que, como eu dizia, minha mãe, filho, você não tem perfil para esse negócio. Você não tem perfil. Eu te vejo, eu acho que você gosta de tecnologia, eu acho que você gosta de computador, eu acho que você gosta... Minha mãe me via que não era o meu perfil e ela estava certa. Não era exatamente o que me fazia feliz. Não era, eu gostava de conversar com gente, eu era uma pessoa extremamente comunicativa. Eu acho que o comércio lá atrás me trouxe isso. E aí o que eu fiz num determinado momento? Cara, eu já me joguei uma vez, eu já me joguei duas, eu já me joguei três, eu já me joguei quatro, eu vou me jogar de novo. E aí eu saí dessa empresa, eu me lembro que eu saí e eu fui trabalhar em uma outra empresa, tá? Fui trabalhar em uma outra empresa, fui construir um currículo e falei o seguinte, cara, eu quero trabalhar ou de caixa, ou de atendente, ou de vendedor, não sei. E fui para essa outra cidade, que era uma cidade vizinha, que era Piracicaba, e saí distribuindo currículo em agências de emprego. Porque é o seguinte, se você quer alguma coisa, não dá para ficar parado, ninguém vai te buscar. Mas eu não sou esse cara, eu estudei marceneiro, porque eu tô me jogando. Porque do mesmo jeito que eu sou maluco para arrumar uma oportunidade diferente, eu acho que maluco para arrumar uma oportunidade que possa fazer, porque as grandes histórias
tem gente de coragem. Então, se você tem coragem para muitas vezes assumir até papéis que você não tem total capacidade para fazer, você tem coragem depois para aprender, para desenvolver uma série de coisas. Coragem é tudo. E aí eu fiz um currículo e comecei a distribuir. Um dia me liga uma agência de empregos de Piracicaba, olha, tem uma entrevista aqui. Quando eu cheguei na entrevista, a entrevista era só simplesmente com o Banco Itaú. Eu falei, meu Deus, mas quem sou eu com o Banco Itaú? Só que aí a entrevista clássica, me colocaram lá uma caneta para me vender lá pro gerente dessa unidade e possivelmente não tem jeito. Aí colocou qualquer coisa para me vender, eu vendi para ele essa caneta e fui contratado. Eu fui contratado pelo banco para trabalhar numa operação chamada TAI Financeira do Banco Itaú. A TAI, ela fazia crédito para pessoa física, só que ela tinha uma modalidade que era bem difícil. Dentro dessa modalidade, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que abordar as pessoas na rua com uma camiseta laranja. A TAI era TAI com 2 I's no final. Era uma camiseta laranja, uma calça verde. Era um negócio horrível que você tinha que ficar na rua abordando as pessoas para convencer elas a fazer um cartãozinho, que esse cartão dava um limite de crédito consignado. Não era nem consignado, crédito, tá? Crédito pessoal, empréstimo. Eu nunca esqueço, o treinamento do banco eu nunca esqueci. Se tem uma coisa que fica na minha cabeça, e toda vez que eu estou pensando em time, eu penso nesse treinamento, porque tem uma outra lição muito importante. Hoje eu percebo que as pessoas, o pequeno e o médio, ele joga o colaborador dele na fogueira. Cara, aprende aí, vem, sem processo, sem nada. O banco me fez ficar 2 semanas dentro de uma sala. 2 semanas em treinamento, 2 semanas batendo palma, 2 semanas com o emocional lá em cima, 2 semanas fazendo dinâmica, 2 semanas aprendendo do produto, 2 semanas conhecendo o time, 2 semanas conhecendo o propósito da empresa para receber um mísero salário mínimo, tá? Eu não estou criticando a instituição, não. Eu aprendi muito na instituição. Até porque se eu te criticasse alguém aqui nessa minha história, eu estaria cuspindo no prato que eu comi. Eu seria um cara ingrato. Mas o banco pagava um salário mínimo. Agora, ele me botou 2 semanas numa sala. Por quê? Porque é o seguinte, porque às vezes a gente acha, quando a gente pega um colaborador, que a gente perde tempo. 2 semanas de treinamento a gente perde tempo. Quando o banco fez isso em 2 semanas, depois nas outras, no resto do tempo que eu no trabalho, quando eu iniciei efetivamente o trabalho, o que você acha que aconteceu? Você acha que eu teria o mesmo resultado que eu tive se eu não tivesse tido esse treinamento? É claro que não. Então eu tive o resultado. É lógico que o banco tem recurso para aguentar, as instituições têm recursos para aguentar, para treinar, mas quando você sai de um ambiente desse, você sai tão motivado, tão eufórico, tão preparado, que não tem como você fazer o resultado. Então, se você é empreendedor hoje, está ouvindo a minha história, está ouvindo um pouquinho, prepara o seu time. Nem que for 3 dias. Ele precisa entender quem ele é, o que ele veio buscar, o que ele veio fazer, como que ele vai poder te ajudar, quais são as perspectivas. Cara, peraí, mas a minha empresa é pequena, como que eu falo para ele de perspectiva? Peraí, se sua empresa é pequena, você não quer crescer nunca? Vamos juntos! Vem cá, vou dar um treinamento, processo. Então, nunca esqueci isso. E saí igual um foguete. Eu me lembro que tinha 2 pessoas na TAI, que era eu disputava na época com uma outra menina, que era inclusive da minha filial, chamada Ana, e a gente estava sempre no Brasil, primeiro, segundo, e eu ganhei muito lá, muita palma, motivação, palma. Meu salário não mudava, só que puxa, Rodrigo, e aí? E um dia um amigo meu me liga, como vocês sabem, eu sou de São Paulo, tinha ido para o interior, minha família tinha me levado de São Paulo para o interior por causa da violência, e me falou o seguinte, olha, vai ter um aniversário meu, um amigo meu que tinha estudado a infância comigo, que é o Renan. Vem para cá, vem no meu aniversário, eu já tinha 18 anos, falei para minha mãe, não, pode ir, filho, eu peguei um ônibus, fui para São Paulo, 2 horas de viagem, cheguei lá em São Paulo. E aí esse amigo meu começou a ir para lá e para cá. Por mais que eu era paulistano, eu saí de São Paulo jovem, muito novo. E saí de São Paulo, meu universo era a Zona Leste. Meu mundo era aquele lugar. Era a Zona Leste de São Paulo. Eu fui pouquíssimas vezes para o centro de São Paulo, porque eu não me lembro de ter ido nunca na minha vida para uma avenida paulista. Então quando a gente às vezes a gente não precisa, pessoal, a gente não precisa ter alguma coisa. Eu não preciso ter essa caneca para sentir.
mas eu preciso ver. Eu preciso ver um ambiente diferente, eu preciso ver alguma coisa que me motive. O que eu fiz nesse lugar? Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a ver, poxa, uns prédios mais altos, agora eu já tinha 18 anos, já conseguia pensar diferente, grandes hotéis, grandes empresas, grandes lojas, eu vi meu amigo prosperando, ele estava prosperando, ele era 2 anos mais velho que eu, estava prosperando, estava trabalhando, prosperando. Peraí, opa, alguma coisa tem de errado na minha vida. Eu vou ser o cara que vou ficar no interior, eu vou ser o cara que vou ficar lá, o que eu vou agregar lá, o que eu vou aprender, quanto que eu posso aprender aqui? E aí a sua cabeça começa a pensar, um cara que é jovem, que tem 18 anos, peraí, mas como que eu faço para sair desse lugar? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho, poxa, mas eu tenho que dar um jeito. E as pessoas dão um jeito quando elas querem alguma coisa. Quando você quer alguma coisa, efetivamente, se você não deu um jeito é porque você não quer muito aquilo. É porque você não deseja aquilo. E eu voltei para o interior, lá voltei e eu falei, poxa, eu preciso arrumar um jeito, uma alternativa para ir para São Paulo. Eu preciso arrumar uma alternativa para ir para São Paulo. Peraí, eu já não me joguei uma vez? Vamos tentar outra vez. E França era meu gerente, eu vou fazer um teste. França, eu passei no vestibular em São Paulo, era começo do ano, pensei, arquitetei. E eu falei, cara, eu vou fazer o vestibular, até para, se ele me pedir, eu prestei um vestibular, que eu não vou falar o nome da instituição, era só para passar na frente, fazer a prova, vocês sabem como que funciona hoje, graduação, fiz a prova, aprovei, puxa, eu tenho que ser transferido para São Paulo. E eu já tinha ganhado prêmios do banco, já tinha ganhado, tá bom, então a gente transfere para São Paulo, mas te transferir para São Paulo não tem problema nenhum, vou ver uma filial, se é um cara que tem resultado, isso é importante, quando você tem resultado, as portas se abrem, eu sempre falo para gente que trabalha comigo, cara, faz o resultado, depois você me cobra, o que você quer? Faz o resultado, depois você me cobra. Então, isso é de praxe, você fez o resultado, você tem a porta aberta, mais um aprendizado, e aí, poxa, mas e agora, como que eu convenço meu pai e minha mãe? O que eu vou falar para o meu pai e para minha mãe para ir para São Paulo? Fui para minha casa, sentei com meu pai e com a minha mãe, tudo arquitetado e falei,